Ai, cara, o carnê-leão é um dos meus grandes pesadelos. Sabe o que acontece, cara? Eu acho que é o seguinte, o carnê-leão hoje é um dos sistemas mais simples em termos para você começar a utilizar. Então, se você quer se legalizar, basicamente o carnê-leão é o primeiro passo para todo médico, para todo dentista, enfim, para qualquer profissional da saúde. O carnê-leão é o mais simples e, enfim, basicamente você baixa o sistema da Receita, pega seu CCM e você consegue atuar dentro do carnê-leão se você fizer certinho. O problema é sempre que começa certo e aí até o final do ano faz tudo errado. E aí o cara me liga no dia 3 de janeiro para falar assim, sabe o ano passado inteiro? Eu fiz tudo errado. E eu falei assim, agora já foi, né, meu querido? Não tem mais o que resolver. Mas brincadeiras à parte, assim, a gente tem que entender que, é o que eu sempre falo, a forma legal de se tratar as coisas sempre vai ser mais cara do que o ilegal. Porém, a forma legal é a forma que você vai conseguir deitar no travesseiro e ter sossego, saber que o leão não vai vir depois e comer todos os seus bens. Então, e ele come. A gente já pegou casos aqui de multas significativas. Então, esse é o primeiro ponto, ele entender que a forma legal é mais cara, sim, porém, ela vai te trazer a tranquilidade. Então, assim, o primeiro passo do carnê-leão é que ele tem que entender que ele tem que ser feito mensalmente, tá? Então, mensalmente você tem que ter os seus recibos, falando em relação a dentistas, por exemplo, você tem que ter os seus recibos organizadinho por CPF, por valor, por dependente, se for o caso, e também ter os gastos, porque o carnê-leão ele é o líquido de tudo, é tudo que entrou, menos tudo que saiu. Obviamente tem os dedutíveis e os não dedutíveis, que isso o próprio carnê-leão de forma bem didática ele te mostra o que pode e o que não pode ser utilizado. Enfim, o líquido disso ele acaba sendo a base de cálculo do seu imposto de renda. E aí o que acontece? O primeiro mês ele fala, puta, já tive que deixar mal grana com leão. Aí o segundo mês, porra, de novo. Terceiro mês, de novo. Então acaba que no quarto, quinto mês ele fala, não vou pagar mais. Só que não é assim que funciona, né? Infelizmente, a gente vive num país que existem, querendo ou não, sendo positivo ou negativo, existe a estrada que você utiliza, existe o hospital que você pode utilizar, existem as escolas municipais, estaduais, e tudo isso gera um custo, e os impostos são utilizados para isso. Então você tem que, infelizmente, arcar. Agora, cabe a nós, contadores, saber algumas vezes direcionar o médico, o dentista, qual que é o regime que ele paga menos imposto, porque isso é possível também. Então isso chama-se elisão fiscal, é você se utilizar da lei para você pagar, por exemplo, o menor imposto possível. É diferente de uma evasão fiscal, que seria como se fosse uma forma de você corromper a lei e pagar menos imposto, entendeu? Então, acho que... Exato. É o velho... me dá em dinheiro que eu não vou tributar nada. Isso acontece, mas assim, algumas vezes a própria pessoa se denuncia. O cara ele tem um rendimento, por exemplo, declarado de 5, 6, 10 mil reais e assim, o cara mora numa cobertura em Moema, ele tem uma BMW, então a própria pessoa, por ingenuidade, ela acaba se autodeclarando e aí o fisco vai vir e vai falar, meu amigo, como é que você paga essas coisas se você não tem renda para isso, entendeu? Então aí o dentista ou o médico, enfim, acaba se autodenunciando. Né? Bom, eu vou...